E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre ciúmes, né? Então, acho que é um tema muito. Porque eu tive isso e, foi uma época foi muito difícil para mim, né? Então, assim, eu tive muito ciúme do meu pai com a minha mãe. E eu era uma pessoa tão ciumenta que eu não deixava nenhum dos dois se abraçar, né? Isso era uma coisa assim que não estava nem só prejudicando a mim, mas prejudicando os dois. E com o tempo eu comecei a ficar meio, eu diria assim, meio doida, né? Porque eu ficava desconfiada de tudo. Eu era aquela pessoa que toda vez que saía eu perguntava que horas que ia voltar, né? Um pouco era ciúme, mas outro pouco era medo, porque eu era uma pessoa um pouquinho medrosa, né? Eu tinha medo que acontecesse várias coisas, mas ao mesmo tempo eram ciúmes que eu tinha. E assim, isso era uma coisa que prejudicou muito, né? Uma coisa assim que não, que afetou. E que eu posso dizer, e eu ameaçava, eu era aquela pessoa que falava bem assim, ai, quando eu completar 18 anos, eu não vou ser mais a mesma, eu não vou ficar com vocês mais. Isso era uma coisa assim que era uma coisa. Olha, se eu for relembrar, para mim, acho que é uma coisa ridícula que eu falei, né? Porque eu não sou uma pessoa de ameaçar, mas eu acho que o meu psicológico estava tão mal que eu colocava coisa na minha cabeça sem saber o que estava acontecendo, né? Tipo, eu não, praticamente assim, eu nem estava no meu bom momento, né? E assim, foi começando assim, eu comecei a trabalhar com psicólogos, até com psiquiatra, né? E foi onde assim que eu fui. Isso aí foi, acho que, não posso falar, foi de mim, mas um pouquinho foi do tempo, né? Foi uma das coisas assim que quando eu comecei a decidir, eu preciso melhorar, foi onde que o tempo foi um pouquinho me ajudando. Foi onde que eu comecei a me apegar um pouquinho mais com minhas coisas, né? Porque teve um tempo assim, como eu já contei para vocês, que a minha mãe ela dormia comigo, né? E teve um tempo que eu dormia no meio dos meus pais. Era uma coisa assim que eu não posso dizer o que eu. Por quê, né? Nem sei era um apego que eu tinha, mas ao mesmo tempo era um ciúmes, né? Porque eu queria meio que ficar no meio. E assim, e com o tempo, eu comecei a pensar, eu preciso me apegar minhas, eu preciso tirar esse negócio da minha cabeça, mas era tão difícil que eu não sabia como começar. E como que eu fui melhorando, né? Eu fui tendo mais tempo para mim. Eu comecei a fazer mais as minhas coisas, eu comecei mais a pensar em mim, né? Porque acho que quando eu comecei a ter um tempo para mim, foi onde que foi tirando esse negócio da cabeça, esses ciúmes que eu tinha, né? Foi tirando essa ideia da cabeça, esse medo. Porque, nossa, e era uma coisa assim que era meio. Acho que foi meio um pouquinho assustador para meus pais, né? Porque, tipo, eles saíam de casa, ele passava nem 10 minutinhos, perguntavam que estavam. E isso aí era um pouquinho. Imagina, meu psicológico não estava bom. E, e como ele sempre fala, se alguém da família não tá bom, vai afetar todo mundo, né? E estava afetando, né? E como eu falei, eu já tinha falado em alguns vídeos que eu comecei a me ajudar, comecei a permitir ajuda quando as coisas foram melhorando, né? E uma delas foi o quê? Eu tendo aquele espaço para mim, porque eu tava tão obcecado pelos ciúmes que eu tinha praticamente esquecido de mim. Eu não tava, eu não tava eu não tava no meu melhor, né? E foi onde que eu comecei a ter espaço, eu comecei assim a focar em mim, né? A focar nos meus problemas, a focar nas minhas coisas, a focar o que eu precisava melhorar. E foi onde que as coisas foi melhorando, foi se ajeitando, né? Você pode perguntar, hoje você tem? Sendo bem sincero, hoje não. Hoje, olha, eu acho assim, quando eu olho, eu fico até feliz, né? Não sei, eu tenho aquele sentimento assim que eu não sentia como antes. Porque antes eu não era um sentimento, era um ciúmes, né? Mas hoje, eu praticamente assim, eu fico bem comigo mesma, né? É uma coisa assim que eu não tenho ciúmes, mas ao mesmo tempo assim, eu não.
eu não quero essas coisas porque praticamente parecia que eu estava desejando a separação. E isso era uma coisa assim que o ciúme era tanto que eu não- que, minha, que eu não sabia nem o que estava acontecendo com a minha cabeça, né? E assim, mas hoje assim, hoje eu não sinto, né? Hoje eu fico até feliz, né? Eu fico feliz por meus pais estão juntos, porque é uma coisa assim, mas eu fico feliz que a gente tá cada dia melhorando, né? Não só eu, mas eles. E quando eu permiti me ajudar, permiti fazer as coisas, onde as coisas foi melhorando na minha vida, foi melhorando na minha casa, foi melhorando, foi onde as coisas foram se acalmando, né? E o que eu posso dizer para os adolescentes, crianças, tem esse sentimento. Procura ajuda de psicólogos, procura. Eu acho que foi a parte principal que ajudou muito eu nessa parte do filme foi o psicólogo, foi o psiquiatra. Não pensa assim, psicólogo, psiquiatra, não tem esse pensamento que é só doido. É muito importante, né? Principalmente quem está no começo de aproximação, porque nesse momento de pandemia, acho que é um momento que tem gente que está tentando atrás de psicólogo. A importância do psicólogo na vida da pessoa é uma coisa incrível, né? Eu faço terapia até hoje e me ajuda até hoje, né? Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e inscreva-se no canal e até a próxima.